Boa, começar a gravar, né? Show. Bom, seguindo o nosso planejamento, então, vou até abrir aqui o Drive e compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Desconectou aqui. Fala, André, muito bom dia, meu cara. Opa, bom dia. Tua internet não queria cooperar hoje? Não queria. Na verdade, fiquei sem desde ontem. Daí chamei o técnico no horário mais cedo que tinha. E ele acabou demorando pra caramba. Ficou mexendo aqui, trocou o modem duas vezes. Mas tu mora em São Paulo, né? Tu não é de Porto Alegre, que tá tudo quebrado e chovendo, né? Não, moro em São Paulo, mas aqui também tá meio ruim, viu? Choveu bastante esses dias. Aí ontem caiu, aí eu marquei com ele 7h30, falei, acho que para as 8 dá tempo, né? Mas o cara ficou aqui mexendo, mexendo e não resolvia. Bom, bora lá. Ah, tá desabilitado para compartilhar a tela? Consegue habilitar? Fala com o Felipão ali pra liberar Já o. foi, já foi. Show. Beleza. Já estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Show de bola. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Então, a gente tinha feito planejamento, né? E aí, pessoal, minha ideia era para a gente passar aqui pelo planejamento por todos esses pontos que a gente tem que fazer, né? Então, na aula passada a gente falou do relatório, né? Relatório inicial, que ele vai acabar também sendo igual aos demais relatórios. Falamos também da pesquisa de palavra-chave, né? Da análise de palavra-chave. E aí, a única coisa que ficou faltando para fazer assim de entrega mesmo, que a gente vai entregar para o cliente mesmo, que é a categorização. Aí tem a de conteúdo do site, que a gente também vai entregar, mas como eu cito sempre, né? Normalmente vai ser terceirizado, a gente não vai criar esse conteúdo na mão. Então, a próxima aula eu vou passar para vocês sobre conteúdo, sobre estrutura de conteúdo e tal, mas como a gente que cria aqui, não seria uma entrega diretamente nossa. Então aqui só ficou faltando a categorização, que já daria assim um mês inteiro de entrega, que seria já o início de um projeto aí. E aí depois a gente vai para os outros entregáveis fixos aí que tem, que é análise de concorrência, enfim, outras coisas aí que a gente vai ver depois. Mas hoje a ideia então era a gente ver a categorização, tá? A gente fazer junto e eu mostrar para vocês as ferramentas que eu uso para fazer ela. Então eu vou abrir aqui o SEMrush, para ver se está beleza, na conta correta. Ô, André, aproveitando aí o tema da SEMrush, Uhum. depois tu manda o login, o acesso, quanto é que você paga aí pra gente dividir. Tava falando com o Guto lá, ele topou. Se Beleza. atrapalhar, se tiver três pessoas atrapalhando, aí a gente separa, sabe? Mas acho que no início vai ter pouca demanda, pouco projeto, tá iniciando, de repente dá pra gente rachar, Eu acho que é tá? tranquilo, Jeff. Inclusive, na verdade, eu que vacilei aqui, eu falei que ia passar para vocês o acesso, acabei esquecendo. Mas hoje, assim que acabar a aula, eu já passo, tá? Já mando lá no Tá. grupo para todo mundo. Eu que acabei esquecendo mesmo. Aí, até se vocês quiserem dar uma olhada, testar a ferramenta antes, aí depois a gente conversa disso. Eu que acabei Manda aí, esquecendo manda aí. de compartilhar Manda aí que mesmo. acho que o Guto começa um cliente semana que vem e a gente também, cara. Show, já vou Pode mandar compartilhar. aí. Assim que acabar essa aula, eu já compartilho o login para vocês entrarem aí no SEMrush, que ele vai ser essencial, pra vocês Fechou. tocarem esses projetos aí. É, então, a categorização eu uso o SEMrush e uma ferramenta que chama MindMeister. É uma ferramenta que dá para desenhar alguns organogramas, algumas coisas nesse sentido, mapas mentais e tudo mais.
Eu uso a parte gratuita dela, mas eu acho que ela também é uma ferramenta bem barata, tá? Bem baratinha. A gente pode até ver aqui o pricing dela. A gente É... tem A gente também. tem. Ah, O vocês Augusto usam? também Show tem. de bola, show de bola. Então ela tem um custo bem baixo se for usar mais, mas eu uso grátis aqui até 3, né? Então, só pra gente. Depois do Monday, essa é a ferramenta que a gente mais evangeliza os clientes, assim. Se tiver para tudo. Ah, legal, legal. Vocês usam mais pra que ela? Em que sentido? Tudo, cara. Ah, Desde fazer legal. estrutura de campanha até explicar como é que funcionam as coisas. Ah, show de bola, então, Nossa, beleza. Então vocês já conhecem bem. Vocês podem ver até aqui, eu vou até abrir aqui com vocês alguns exemplos. É, então eu faço a categorização por ele, tá? Então acho que vocês já usam, vai até facilitar. Então eu abro aqui o formato de organograma mesmo, e aí eu vou fazendo assim. Opa, até mexer aqui sem querer. Cadê? Ué, entendi. Deixa aqui. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho como que eu faço. Então, basicamente, jogo aqui o site do cara como sendo o principal e vou jogando aqui como sub as categorias do cara. Então, vou jogando aqui como que seria as categorias dele, né? É, então, por exemplo, esse cliente tinha essas duas linhas que eram linhas especiais dele, né? Eram marcas, né? Marcas à parte. E aqui que era, aí tinha a parte de coleções que também era bem interessante. Então, a gente criava aqui páginas especiais, tipo Dia dos Namorados, enfim, coleções especiais. E as coleções que esse cara tinha, ele fazia cama, mesa e banho, tá? Muito mesa aposta ele tinha. Então, fazia muito disso. E aí aqui eu ia montando para o cara a categorização para poder ajudar ele. E aí sempre também com o suporte aqui do Keyword Magic Tool aqui do SEMrush, né? Que é o pesquisador de palavra-chave. Então, por exemplo, vim aqui, a Siri sempre buga e fala comigo. Bom, aí eu vim aqui, pegava aqui, por exemplo, mesa aposta, aí eu ia montando aqui para ele conforme isso aqui. Então ele usava algumas palavras diferentes anteriormente, tipo, mesa aposta dele era tableware, que é tipo, né, roupa de mesa, mas pouca gente usa. Então eu indiquei ele de usar a mesa aposta, que tem um bom volume de busca e tal. Então, é esse trabalho de ver o que o cara tem. Então, por exemplo, a gente já pode até criar aqui um para, deixa eu ver. Não, pode ser organograma mesmo. Ah, já criei aqui, meu novo mapa mental, tá? Então, a gente pode até criar aqui um para Up Bijuteria, né? Que a gente está usando como exemplo. Então, viria aqui, colocaria aqui o Up Bijuteria, né? E aí eu colocaria aqui. Ah, tá, beleza. Tá um pouquinho diferente, faz tempo que eu não uso, mas beleza, tá de boa. Vamos lá. Então iria colocando aqui o que ele já tem hoje, né? Então, brincos, ele tem brincos, e aí ele tem tudo em dourado e prata, né? Então, argola, anéis, colares, brincos, argola, anéis, colares. Ele tem choker, piercings, pulseiras, choker, piercings, pulseiras, conjuntos. Conjuntos. Beleza. É, beleza. Aí aqui ele vai ter
Aí também é sempre importante a gente olhar, pessoal, como está escrito, se está no plural, se está no singular, para a gente dar uma olhada lá no SEMrush, o que, que é melhor, o que, que tem mais volume, ou às vezes algo que, sei lá, no plural tem muito mais volume, só que também é muito mais difícil ranquear. Então você pode trabalhar no singular, enfim, tem esses gaps às vezes. Então tem brinco dourado, brinco prata, argola dourada, prata, sempre. Tá. Só pulseiras e conjuntos, tá? Então aqui é brinco dourado, brinco prata, argola dourada, argola, argola prata, anel dourado, anel prata. E aí aqui até tem, por exemplo, depois pulseiras dourado. Até algumas coisas assim poderia ser ajustado. Pulseiras douradas seria e pulseiras prata. Beleza. Conjuntos também. Hum, 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 hum. Beleza. Então aqui a gente tem basicamente a estrutura inicial que esse cara tem, né? De questão de categorização. E aí aqui a gente pode, inclusive, né? Com a pesquisa de palavra-chave, que ainda precisa de alguns ajustes. Precisa terminar de pôr aqui as planilhas, na verdade. Vou finalizar isso hoje também, mando para vocês. É, Mas aí entraria já que tanto a nossa pesquisa de palavra-chave quanto o próprio SEMrush para a gente poder complementar esse cara dessa categorização. Então, brinco, por exemplo, a gente viu uma possibilidade de criar o brinco Aircuff, correto? Então, a gente poderia pôr aqui, por exemplo, não, seria aqui, ó. Então, a gente poderia sugerir para ele ter o brinco Aircuff, por exemplo. A gente chegou a ver também, então, brinco de ouro, brinco de pressão, brinco feminino, brinco de prata, a argola ele já tem separado. Então, a gente chegou a ver o brinco de pérola também, que eu acho que tem por aqui. Então, se ele tiver bastante modelo, poderia até criar também o brinco de pérola. Aí teria que verificar isso aqui é o trabalho que a gente vai fazer a princípio, né? E aí vai lidar com o cliente, ver se ele acha que faz sentido, se ele tem bastante modelo dessa palavra-chave que a gente está sugerindo. Uma coisa que eu fazia também bastante é sempre, onde que era? Acho que era por aqui, adicionar acho que era um comentário ou uma nota, mas eu adicionava aqui, por exemplo, a gente está falando do Aircuff, separado, né? Deixa eu tirar aqui as câmeras que me atrapalham um pouco. Aqui, o Brincar Cuff, então ele tem 8.100 de volume de busca mensal. Então, eu gostava de trazer aqui, por exemplo, também volume mensal de busca. Então, deixo aqui comentado. Acho que se clicar aqui dá para ver, beleza. Então, sempre que a gente colocar uma sugestão, inclusive o Pérola 5.400. Então a gente pode ir colocando aqui como um comentário. Deixa eu ver como fica como nota. Eu não lembro se eu colocava como nota ou como comentário. Que era volume de busca mensal. Beleza. Não faz muita diferença, não.
Então, a gente pode ir pondo aqui como nota ou como comentário o volume de busca dessas sugestões que a gente está fazendo, porque aí quando a gente for apresentar essa categorização para o cliente, a gente também vai ter aqui essas anotações, então se quiser fazer alguma anotação além disso também dá, mas a princípio pelo menos o volume de busca mensal para a gente passar isso para o cliente, né, fazer esse impacto com ele. Então, por que que a gente não cria essa página de Brinker Cuff? Porque seria uma página extra que para uma palavra-chave só, né, para a palavra-chave principal, que é o Brincar Cuff de fato, inclusive lá estava separado, vou separar aqui, teria a possibilidade de 8.100 de volume mensal de busca. Então, a gente estando aí em por exemplo, primeiro lugar para essa palavra, pelo menos aí uns 2, 3 mil de usuários, a gente consegue desses 8.100 de volume de busca mensal, a gente consegue pelo menos 2, 3 mil acessos mensais aí em média, só dessa palavra. Então aí teria mais brinco de pérola, enfim. Aí a gente vai fazendo essas adições aí para poder fazer com que o cliente veja valor em criação dessas novas categorias, né? Porque muitas vezes a gente passa isso para o cliente e nem sempre ele consegue ver tanto sentido em criar isso, não consegue ver muito valor às vezes, né? Então é importante trazer o volume de busca aí para a gente sempre ter uma base, né, para convencer ele que vale a pena para a gente fazer essa criação, vale a pena ele criar essa categoria, que vai ranquear no Google melhor quando as pessoas pesquisarem por esse produto, né? Então, isso aí ajuda bastante. Uma coisa que também pode ajudar é, de repente, do que ele já tem, você trazer alguma sugestão de alteração. Então, não lembro se tinha aqui dourado. Cadê? Ó, tem brinco dourado, por exemplo. Ouro. Então, aí de ouro, por exemplo, tem muito mais busca, mas provavelmente ele usa o dourado porque realmente não seria de ouro, né? Então seria só dourado mesmo. Mas aí pode ser validado com o cliente também. Não faz sentido mesmo para ele usar de ouro, né? Então, se não fizer realmente sentido, que eu acho que é o caso, aí usa o dourado mesmo, mas aí sempre pode verificar, porque vocês podem ver que o dourado aí tem uma busca bem abaixo, né? Tem um volume de busca bem abaixo, então um exemplo também, né? Brincos de prata, o formato que é escrito também, então brinco de prata. Então, será que esse lá, na verdade, está brinco traço prata, né? Mas aí a gente entra aqui, como que tá? Ó, brinco prateado ele tá usando na title. Então não seria melhor, de repente, esse brinco prateado aqui? A gente pode até pesquisar para ver questão de volume. Provavelmente vai ser um volume bem baixo. Ó, brinco prateado, não tô nem achando, nem achei aqui, para ser sincero. Vamos por correspondência exata para ver se ele traz pra gente. Brinco prateado, olha aqui, tem um volume de 480 mensal, é super, super, super baixo. Então, por que a gente não traz aqui para correspondência ampla? Aí tem que ver, né? Porque o cliente vende bijuteria, então às vezes ele não vai gostar de usar de prata, né? Então, por isso que ele está usando prateado. Mas é sempre bom verificar com ele e acabar procurando, né? Alguma alternativa de repente para esse produto dele. Mas, ó, brinco de prata, 12.100, brinco prata, 6.600. E ele é até mais fácil de ranquear do que o prateado lá, que tinha 480 só de busca mensal em média. Então, aqui eu já traria para ele, é, por exemplo, não precisa, poderia ser o brincos de prata, de repente. Então, usar a palavra-chave brincos de prata, que tal? Que não é a que tem mais volume,
mas é uma palavra-chave que é um pouco mais fácil, talvez seria melhor para ele, né? É, talvez não seja uma loja tão não seja tão forte ainda assim no orgânico, né? Então, talvez pegar uma palavra-chave aí com um volume grande, com um volume bom, mas que não seja a maior de todas também. Então, tem sempre que achar esses gaps, tá? Então, hoje ele tá usando o brinco prateado. Se ele usar o brinco de prata, se ele ranquear, né, para essa palavra, otimizando aquela página ali, ele vai conseguir ter uma quantidade de cliques do orgânico aí muito maior, né? Se ele acabar ranqueando por essa palavra. Então, sempre achar esses gaps aí, né? Então, eu já deixaria aqui para 5.400, eu já viria aqui, já colocaria aqui. 5.400, volume mensal, colocaria é, cliente, cliente usa o termo de prata, por exemplo. E eu já, opa, acho que eu não salvei. Então, vamos lá, 5.400 de mensal, cliente usa o termo de prata. Deixa aqui essa questão, pronto. Então, eu deixei aqui, por exemplo, anotados que poderia usar brincos de prata, que tem 5.400 de volume mensal, e aí, pois, o cliente usa o termo de prata, será que ele usa? Isso é algo que você pode validar com ele na apresentação, né, dessa categorização. Mas a gente tem que trazer esses insights, né, para verificar aí qual que seria realmente os melhores termos para ele usar para poder ranquear no Google para cada página. Então, é basicamente isso, tá? A gente vai adicionando aqui termos novos e vai trazendo volume de busca, trazendo base, né? Para a gente sugerir de fato esses termos, tá? Então, a gente trouxe aqui também, por exemplo, a parte de anel. Aí, o que que a gente poderia sugerir aqui também, anel? O anel solitário, eu vi bastante em questão de volume de busca. Cadê solitário? Aqui, ó. Solitário, 27.100 de volume, volume altíssimo. Aí teria que ver também o que que ele tem. A gente pode até dar uma olhada aqui mais a fundo. A gente até já tinha dado uma olhada, né? A gente viu o de falange também. Hum. Vamos ver o anel de falange, que eu lembro que a gente tinha visto. Então tem 1.900 de busca, não tem tanto, mas é uma busca boa devido também à variedade que ele tem lá. Então eu recomendaria o anel de falange, ele tem essa categoria. Anel de dedinho, eu acho que a gente nem chegou a ver também se tinha busca para isso. Deixa eu dar uma olhada aqui até. Cabe muita coisa, mas vamos lá, só um minuto. Up. Deixa Aí sempre me atrapalha um pouco aqui. Não, não, não. Eu tinha criado, acho que foi em downloads. Aqui, Up sem Rush, beleza. Então aqui tem tudo que a gente tinha também puxado para fazer nossa análise de palavra-chave, né?
Então, que a gente tinha puxado algumas coisas extras aqui. Então, de anel a gente tinha puxado anel, anéis e anel solitário, né? E aí o falange também. A gente puxou falange. Então, basicamente foi isso para anel mesmo. Deixa eu voltar aqui para nossa pesquisa. O anel de dedinho também é interessante, hein? Tem 1900 de busca. Solitário vou até por aqui. Também 27.100. Então é bem forte. 27.100 de volume de busca mensal. E o falange era 1900. André, E em relação a esse volume de busca aí, qual que seria um volume mínimo de busca para a gente estar adicionando? então, isso acaba variando muito, porque vai depender do cliente, vai depender do tamanho do cliente também, do segmento do cliente, então depende de bastante coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, de Up, eu vejo que ele assim tem mais no segmento de bijuteria, né? Então, o ticket médio bem mais baixo. E eu vi que ele tem uma variedade bem grande aí de anel de falange, por exemplo. Então, depende disso também, se o cara tem uma boa variedade. Então, assim, a partir de 1.000, 2.000, que é um volume ainda baixo, se o cara tiver uma variedade grande e fizer sentido pro projeto dele, eu acho que já vale a pena, tá? Aí abaixo de 1.000, eu acho que já seria muito pouco, não sei se valeria tanto a pena, sabe? Mas de repente também o cara tem muita variedade daquilo e tal, pode ser que vale a pena. Então, até puxando aqui um exemplo, esse cliente aqui, ele tinha algumas palavras que tinham volume de busca bem baixo. Então, ele tinha essa parte de decoração que tinha várias coisas assim bem segmentadas, igual vela decorativa, cúpula de abajur. São coisas que não têm um alto volume de busca, mas eram coisas que ele tinha volume de produto e que fazia sentido, então, ter uma categoria só para aquilo. E aí, essas categorias, assim, que tem baixo volume, elas costumam ranquear super rápido, sabe? Porque não tem muita gente que está interessada, né? Então, às vezes, pode pegar aí alguns exemplos, você vai encontrar vários, eu não consegui pensar nenhum agora para a gente ver junto, mas se a gente pensar um pouquinho, a gente acha alguns exemplos que, quando a gente joga assim no Google, só aparece, por exemplo, o Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza. Então, vai ter vários exemplos que você vai encontrar disso, de coisas mais segmentadas. Talvez, por exemplo, abajur, sei lá, não sei, vamos fazer um teste aqui. Mas vai ter palavras que você vai jogar. Ainda tem, ó, por exemplo, Joelma Decorações, que é algo mais segmentado, né? Mas você pode ver que tem Magazine Luiza, Leroy Merlin, Shopee, Mercado Livre. Normalmente, quando só tem esses grandões, são palavras assim que tem um gap bem legal para a gente trabalhar. Por quê? Porque essas lojas grandes aqui, tipo Magazine Luiza, Leroy Merlin, eles têm uma quantidade de páginas que é diferente. É assim, é algo a rodo, sabe? Eles têm páginas a rodo. Então, a gente faz um SEO muito diferente quando a gente trabalha com uma empresa desse porte, assim, tipo Leroy Merlin, Magazine Luiza, eles fazem um SEO totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui, eles não vieram nessa página de abajur aqui e falaram, vamos escrever um title para essa página. Vamos escrever um description para essa página. Isso aqui costuma ser tudo padronizado. Então ele fala, meu, pega ali barra busca barra abajur. Então você pega essa palavra que foi buscada, né, que é a palavra-chave abajur, e você monta automaticamente esse title para mim, monta automaticamente esse description. Então você sai de abajur
e vai para lâmpada, vai ser igual. Aí vai ser procurando por lâmpada e o resto vai ser igual. E aí vai ser lâmpada em promoção. Então eles fazem tudo bem automatizado, sabe? Para SEO. Então é um SEO que é um pouquinho diferente, ele não é um SEO tão direcionado, quando é um projeto muito grande. Então, isso aqui é um gap muito forte. É, e aí, quando tem, né, palavra de menor volume de busca, costuma ter esses players grandes também, porque eles acabam atacando uma gama maior de palavras, porque eles atacam de forma mais automatizada. Então, por exemplo, abajur, cúpula de abajur, que são coisas que vão ter baixo volume, eles atacam de forma automatizada, porque alguém pesquisou no site deles, de repente, e aí gerou aquela URL automaticamente para eles. Só que é um gap muito grande para a gente conseguir ranquear facilmente, né? Porque eles não têm um SEO tão bem feito nessas páginas. É um SEO que está ali, mais automatizado. Então, se eu crio aqui, por exemplo, uma categoria de abajur e otimizo ela certinho, igual, por exemplo, aqui do próprio que a gente pôs aqui, anel de falange. Então, vamos pôr aqui para a gente ver. Aqui talvez tenha, né? Porque tem muito player nessa área de bijuteria e tal, e joia, tem muitos players pequenos, né? Menores, que acaba comprando às vezes. Então, a Arte Coco, eu, inclusive já trabalhei com esse cliente no passado, o Céu de Prata. Então, aqui a gente já vê alguns exemplos. Mas em algumas palavras-chave que a gente encontrar esse gap, a gente vale a pena trabalhar também, porque quando tem player grande, a gente consegue ranquear rápido, porque eles fazem algo mais automatizado e a gente vai fazer algo mais direcionado. Então, a gente vai criar aqui uma title, uma description direcionada para anel de falange direitinho. Então, a gente consegue desbancar eles de forma mais tranquila, sabe? Quando é direcionado. Eu não sei se ele tem uma variedade grande de anel de dedinho, mas eu vi que tem a mesma volume aqui de anel de falange, que é 1900. Não é um volume alto, mas talvez valeria a pena por esse motivo que eu estou passando para vocês. Olha, ele tem uma quantidade até que legal, assim, não chega a ter 2 páginas, mas é uma quantidade legal aqui, tem 7, então eu vi aqui tem 7 modelos, pelo menos. Então eu acho que seria legal criar, assim, essa categoria também, sugerir, né? Então, anel de dedinho, eu vou adicionar aqui também para ele. Também não tem, então, 1900 de volume de busca mensal, não é tão alto, mas eu acredito que valeria bem a pena, ranquearia provavelmente fácil. E a gente pode sempre vendo aqui na SERP também, para ter uma ideia do que existe, quem que está ranqueado, enfim. Ó, já até aparece um desempenho aqui de up. Ó, já teve 102 impressões, posição média de 7,9 e um clique. Então, eu acho que pode até que seja que aparece aqui, up bijo. Não, não aparece. Ó, aparece aqui, vamos ver. Laro IA Store, Mairu, Autêntica, Opiuca, Iaia. Aqui aparece até o Mercado Livre. Up Bijuteria não apareceu. Vamos ver agora. Ó, então a gente está aparecendo até aqui, ó. Mas a gente está aparecendo o quê? A gente está aparecendo com um produto. Então, olha que interessante. A gente abre aqui, tá vendo? A gente está vindo para uma página de produto. E se a gente ver direitinho aqui, ó, vamos ver o primeiro resultado orgânico. Imagens, Laroia Store. Então a gente vai abrir aqui, ó, uma categoria. Então, o Google sempre vai ranquear a categoria acima de produto para poder trazer justamente uma variedade para o cliente. Então, a gente vê aqui, ó, ele tem aliança, anel de dedinho e solitário. Então, ó,
ele pôs aqui, ó, anel de dedinho, tem um conteúdo. Então, você pode ver aqui, ó. Tá, então o anel de dedinho, tal, 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 tal. Description também dentro do limite. Então, esse player aqui, ele tá perfeito. Então, ó, ele criou essa página aqui. Ó, ele tem menos produto que a gente tem lá no App Bijuteria. Ó, ele tem 4 produtos disponíveis. Tem um site até meio bugado. Ó, sumiu as imagens aqui. Ou tá demorando para carregar, não sei. Enfim. Mas então, se a gente criar essa categoria e der uma otimizada, a gente tem muita chance de estar nesse lugar dele aqui. E aí tem 1.900 buscas, que não é tanto, mas já é um aumento orgânico que o cara vai ter ali, cliques novos, pessoas novas, que, que já vai ser um aumento aí, já vai ser uma evolução. Então, de palavrinha em palavrinha, a gente vai também aí entregando aí para o nosso cliente mais resultado, né? Então, por exemplo, o anel solitário que a gente viu lá que tinha 27.100, pô, que legal, muito volume, né? Mas a gente pode ver aqui também e acaba sendo um pouco mais difícil, porque a gente vê aqui, ó, primeiro a gente já tem um Vivara em primeiro, H Stern, Virtual Joias, Monte Carlo, Swarovski. Então já vai ter players Casa das Alianças, então já vai ter players com mais estrutura, às vezes que já trabalha SEO há um tempo. Mas eu vi até que a gente tem um certo ranqueamento. Vamos ver se a gente se encontra aqui. Up Biju, não, não, não. Isso é um pouco mais, talvez. Ó, desci pra caramba aqui, não achei a gente. Então, realmente... Ó, pôr mais resultados mais uma vez para ver. A gente aparece Up Biju. Não. Então, ó, eu desci pra caramba aqui no que seria aí quarta página, mais ou menos, e mesmo assim a gente não apareceu. Então, é uma palavra que acaba sendo um pouco mais difícil. Então, talvez a gente vai precisar de mais tempo, mais trabalho para ranquear essa página, tá? Então, vai precisar de. Então, acaba acontecendo também um esquema aqui quase de pirâmide, podemos dizer, de assim, ranquear palavras menores para a gente ganhar, de certa forma, valor, né? E, e ser mais reconhecido pelo Google, né? Então o Google vai ver que, por exemplo, se a gente não tiver essas duas categorias, ele vai ver, ele tem anel, mas tem anel dourado e anel prata não tá bem ranqueado. Então, o anel solitário dificilmente vai ranquear, por ser uma palavra de 27 mil de volume de busca, algo mais competitivo, né? Então, por exemplo, a gente adicionando esses dois também, já vai criando essa prioridade orgânica para a gente, né? Que é o Google vai entendendo, pô, ele tem anel dourado, anel de prata, anel de falange, anel de dedinho, tudo isso está bem ranqueado. Então, o anel solitário talvez faça sentido a gente testar, né? Esse anel solitário mais lá para cima, enfim. Então acaba um ajudando o outro também. Então é uma rede aqui de, de palavras-chave e tudo mais para a gente criar aí uma prioridade para o nosso site no orgânico, tá? Então aqui, né, eu acho que beleza, acho que seria isso que daria para a gente trazer para esse cliente de extra. A gente viu ali a argola também contingente. Então a gente tinha visto argola contingente. Eu vi também que ele tinha uma boa variedade. Ó, tem um volume de busca bem baixo, bem baixo. Mas ainda assim eu acho que talvez valha a pena, mesmo sendo abaixo de 1.000. Vou até abrir aqui o nosso... 590 mesmo, foi isso que a gente tinha visto. E a argola quadrada também. A argola quadrada já tem 1.000. Então, apesar de ter um volume bem baixo, o argola com pingente e o argola quadrada ainda está na base dos 1.000 que eu falei, eu acho que valeria a pena criar os dois, porque, opa, aqui,
Porque aqui eu lembro que ele tinha bastante argola com pingente. Então, tipo assim, né? Mas assim é com pedras, mas aqui com seria assim também. Assim. Argola pérola, a gente pode dar uma olhada também. Eu acho que a gente não chegou a dar uma olhada em argola pérola. Argola pérola. Mas acho que ele também nem tem muita variedade de argola pérola, teria só aquela mesmo. Então, aí também pode sempre validar com o cliente, porque às vezes a gente acaba deixando passar algum termo. Então, por exemplo, essas argolas com pedra aqui, penduradas, que a gente está trazendo de repente como argola com pingente, será que tem algum outro termo que o pessoal busca? Eu não consegui ter essa visualização de algum outro termo pela nossa pesquisa, tá? Então a gente pesquisou argola, pesquisou bastante coisa e eu não consegui visualizar nada que representasse esse produto, a não ser a argola com pingente, né? Argola de pérola baixíssimo. Então eu trabalharia aqui mesmo argola com pingente. É, então, 590 volume mensal. E aí pode até anotar aqui também. Cadê? Editar. Apesar do volume baixo, temos uma boa variedade do produto. Tem algum outro termo para encontrar este modelo? Isso aqui também que a gente pode validar com o cliente. Então, sempre salvar tudo que assim que a gente acha relevante para poder, quando apresentar para o cliente, ter bases para perguntar para ele, né? Então, também trazer aqui a argola quadrada. Beleza. Eu tinha visto também algo que a gente não pesquisou, foi a argola tripla ali. Eu vi que ele tem umas duas eu vi, eu acho. Argola tripla. Vamos ver se tem algum volume. 590. Essa argola tripla, eu acho que eu vi só uns 2 produtos, então talvez não valeria a pena por ele não ter volume, tá? Então ele não, por ele não ter volume, acho que ele tem, ó, lá. Essa aqui tripla, essa aqui acho que eu até poderia entrar, mas não sei, enfim. Como tem pouco volume, eu nem vou recomendar essa argola tripla para ele, tá? Vou manter assim mesmo. Então, aqui a argola, beleza. Aí a gente viria para colares. Colares, o que que a gente pesquisou de colares? A gente puxou o colar feminino. Deixa eu achar aqui o colar feminino. E a corrente. Então, uma coisa que a gente viu aqui, quando a gente estava olhando, quando a gente veio aqui em colares, eu vi aqui algumas coisas que, pelo menos na minha concepção, e aí poderia verificar com ele, por exemplo, o baiano principalmente, mas eu acho que esses aqui também entrariam, esses aqui assim, esse aqui talvez, entraria também como corrente. Corrente. Ó, corrente baiana eu tenho certeza, porque eu já vi muito. Então, corrente baiana, que é o formato que é o traçado, né, da corrente. Então, eu recomendaria dele criar uma categoria para isso. Vamos por aqui corrente. André, mas o corrente, por exemplo, Hum, não, 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 porque eu vejo muito no nicho masculino, né, no feminino eu tinha visto, mas aí você que fez.
A gente pode trazer esse termo também de corrente feminina para ver. Que eu acho que realmente, né? Acho que isso acaba acontecendo também, pessoal. E a gente tem sempre que olhar também o que está na moda, assim. Então, eu lembro muito, assim, de jogar muita corrente feminina no Google e ver coisas mais nesse sentido, assim, ó. Nesse sentido de corrente, igual se você for comprar uma joia numa Vivara da vida, dificilmente, vamos até ver o site da Vivara, dificilmente eles vendem, às vezes vendem, né? Mas acho que mais isso também é algo que mudou com o tempo. Mas olha aqui mesmo, ó. Então eles têm a corrente e aí eles vendem separadamente do pingente, né? Então eu sempre vi muito isso, pelo menos na minha experiência, e talvez isso tenha mudado um pouco com o tempo, né? Porque essas correntonas elas têm entrado bem na moda, né? Então o pessoal tem usado bem essas correntonas que parecem umas correntes de portão mesmo. O pessoal tem usado bastante, né? Então o pessoal aí do funk, do rap, eu acho que tem entrado muito na moda. Então eu acho que está mudando um pouco esse segmento, né? Mas eu vejo aqui, por exemplo, na Vivara, se a gente vir aqui, ó, a gente pode ver que corrente para eles é realmente a correntinha que seria ali do pingente, né? Então aqui a gente tem o pingente, então a gente tem até que comprar separado aqui. Aí eu não sei se seria talvez do segmento dele por ser bijuteria, tudo isso, né? A gente tem sempre que conversar aí com o cliente para ver a opinião dele também, né? Trazer essa conversa para ele. Mas, por exemplo, quando eu abro um Vivara, eu vejo muito essa diferença aqui, ó. Então, vocês podem ver que aqui tem muita correntezinha veneziana, corrente simples, né? Para você comprar um pingente separado ali e pendurar. E vamos ver colares para a gente ver. Então, a gente pode ver aqui que os colares, normalmente, eles são... E aí a gente pode até ver aqui, ó. Eles normalmente são algo mais fixo. Então, vocês podem ver, ó. Ó, acho que dá até para ver, não tá abrindo aqui, tá lento, hein? Esse site da Vivara, complicado. Ó, a gente pode ver até aqui, ó, que é algo bem fixo, tá vendo? Então a gente não conseguiria tirar o pingente, que seria o pingente, né, da corrente. Então é meio que uma coisa só. Então, pelo que eu tô vendo, essa é a grande diferença. Essa que tem as perolazinhas, ó, aqui tá como colar. Então acho que é colar mesmo, entraria ele como colar mesmo. Então, acho que seria essa a diferença. A gente pode ver isso aqui também. Acho que aqui talvez seria colar mesmo, é esse modelo que é único, né? Não é separado, não tem como tirar da corrente. Ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu acho que já entraria como pingente, né? O pingente e a corrente, porque são duas coisas separadas, né? Agora, esse colar baiano, por exemplo, a gente pode ver que aqui entra como corrente baiana. Só que eu tenho certeza, ó. Vamos ver se a gente acha. Vamos por aqui feminina, de repente. Feminina. Corrente de ouro. Ó, corrente de ouro, cordão baiano. Então, colar baiano eu nunca vi. A gente pode até ver se colar baiano, se tem alguma pesquisa disso. Se bem que tem, ó, tem bastante. Colar, corrente, cordão baiano. Vamos tirar a dúvida aqui, afinal. Então, colar baiano, vou pôr. Para a gente ver aí, afinal, em questão de volume mesmo. Colar baiano, 590. Vamos ver corrente baiana, será? É assim que... Corrente baiana, mesma coisa de colar baiano. Talvez cordão baiano. Vamos dar uma olhada também. Cordão baiano.
Ó, cordão baiano, tá? É isso que a gente estava procurando. Então, o termo certo seria cordão baiano, para pesquisar esse produto especificamente. Então, ó, muita gente usa corrente, acho que a maioria, mas poderia ser usado como colar. Enfim, eu usaria assim como corrente cordão baiano, que eu acho que é como o pessoal usa, né? Corrente de ouro feminina, cordão baiano. Enfim, esse produto aí eu passaria como corrente e eu acho que ele tem bastante também que poderia passar como corrente. E aí teria que ver com o cliente se ele acha que faz sentido, enfim. É, mas pelo que eu vi ali na separação, né, da Vivara, da Vivara pelo menos, né, a gente pode pegar outros players para analisar também, se quiser, né, mas que quando é algo fixo, como esse aqui, que é fixo, né, não tem como separar, então fica como colar ou como escapulário, e quando é algo assim mais separado, fica como corrente, né? Então aqui seria corrente, aqui talvez seria corrente, esse baiano também talvez seria corrente, cordão baiano. Esse aqui também, que é o pingente separado, talvez seria pingente com corrente, que aí é a corrente mais o pingente. Mas aí a gente pode trazer isso aqui de sugestão, né? Então a gente pode até vir aqui, ó. Como que eu coloco do lado? Eu queria pôr do lado aqui, ó. Isso. Então a gente poderia pôr aqui corrente para ver se o cliente tem esse interesse, né? Então vamos pôr só corrente, mas só corrente eu acho que. Opa, não seria aqui. Deixa eu jogar no Google também. Corrente em promoção na Shopee, Joias Gold, faz sentido ter corrente, na minha visão, se ele quiser vender separadamente de repente. Então vamos ver corrente, ó, corrente de prata, corrente de ouro. Olha que legal o volume disso aqui. Grande, muito alto, pessoal. É alto mesmo. Poderia trabalhar até com feminino, deve ter, feminina. Ó, então aqui, ó, vamos clicar aqui em feminino também para ver separadamente. Ó, corrente de ouro feminina, corrente de prata feminina, corrente feminina. Eu acho que a gente poderia trabalhar essas três aqui, ó. Eu acho que para esse cliente daria para trabalhar essas três. Tem que ver a questão se ele usa de ouro e de prata, tá? Que a gente viu ali que tava tudo prateado, dourado, não tava nem de ouro nem de prata, né? Então pode verificar com ele se ele vai usar esse tipo de termo. Ele não pôs nada sobre isso lá no formulário, então talvez ele não se importe. Mas eu traria para ele corrente feminina. Corrente feminina. E aí eu traria também corrente de ouro feminina, corrente de prata feminina. Feminina, corrente de prata. Beleza. Então eu traria para ele essa possibilidade. Outra possibilidade que tem seria do pingente. Estou escrevendo certo? É com G. Viajei. Pingente. Então, outra possibilidade seria o pingente separadamente também, se ele tiver um interesse, né? Então, tem também um volume excelente, ó, 22.200. Eu vou por aqui, pingente. E eu vou por aqui, pingente de ouro. E o pingente de prata. Esse aqui, se a gente quiser, cadê? A gente pode até colorir aqui, ó. Então, vou pôr aqui
esse azulzinho. Opa, abri os participantes sem querer. Então, eu vou deixar aqui o azulzinho, que vai ser seria as sugestões, né? Então, a gente vai conversar com o cara, né? É, que ele acha, o que ele pensa. Esqueci de pôr aqui também, mas tem que pôr 22.100 volume mensal, de ouro e de prata 12.100, 6.600. Então, 12.100 e aqui 6.600. Então aqui, pessoal, por exemplo, ele vendendo pingente é 22 com 12 com 6, dá, sei lá, 30. Se ele ficar em primeira posição, isso aqui só para essas palavras principais, né? Porque a gente acaba ranqueando palavras secundárias, né? Então, sei lá, vamos clicar aqui em ouro, por exemplo. Clicar aqui em ouro. Então, pingente de ouro, mas a gente também pode ranquear para pingente de ouro feminino, pingentes de ouro, pingente de ouro, pingente feminino de ouro, enfim, tem várias variações aí que com volume menor, que às vezes só de a gente estar tentando ranquear essa principal, a gente acaba ranqueando para outras, tá? Então isso acontece, é normal. Às vezes a gente pode puxar aqui também para mandar para um redator criar conteúdo, ele usa esses termos e a gente acaba ranqueando. Então, mas considerando aqui só as principais, já tem 30 mil de volume. Supondo que ele ficasse em primeiro lugar para essas principais, ele conseguiria aí só dessa palavra-chave, pelo menos aí 10 mil acessos mensais, sendo assim bem conservador, 5 mil acessos mensais. Pô, já é muita coisa, né? Então, acho que a gente até fez aqui, ó, por exemplo, pegar aqui de up. Então, pô, o cara tem aqui, em média, eu nem finalizei, preciso finalizar também, mas em dezembro ele teve, em média, 1.200 usuários que acessaram o site dele pelo canal orgânico. Então, aqui, por exemplo, se ele ranquear para essas 3 palavras, a gente está falando de todo o acesso que ele já tem hoje. Então, por exemplo, aqui é 22, daria 30 aqui, essas 3. Se a gente for mega conservador, se ele ranquear aqui não tão bem, mas em primeira página para essas 3, pegar, por exemplo, 1.000 acessos. 1.000 acessos já é o que ele está tendo hoje mensal. Então, por exemplo, é muita coisa, sabe? Então, vale a pena ter essa conversa. Vou puxar aqui o corrente feminina de novo, porque eu esqueci de anotar os volumes de busca, tá? Então ficou. Acho que era 5.500, mas eu vou confirmar. Pesquisar. Tá meio lento, hein? Corrente feminina. Ah, foi 4.400. Eu pus 5.500. Então, 4.400 aqui. Corrente de 8.100 e 5.400. Então, aqui também, ó. 8.100. E aqui 5.400. Então, aqui, ó, 5.000 com 8, com 4, daí quase 20 também. Sendo mega conservador, se ele ranquear em primeira página para essas 3 palavras, ele conseguir aí 800 acessos, pô, do que ele tem aqui de 1.200 em dezembro, já é mais da metade. Então, SEO é isso, esse trabalho de formiguinha de ir pegando, né, acessos e ranqueando de vários caminhos diferentes. Então, a gente viu aí a questão do colar, separar ele aqui nessas sugestões, né? Só de sugestão aí. Fora isso, a gente poderia também dar uma segmentada para colar feminino, que foi o que a gente pesquisou. Então, a gente pesquisou colar. Vamos pesquisar de novo para a gente dar uma olhada.
Tinha agora que apareceu várias coisas meio aleatórias, mas colar aqui, ó, tem quase 50 mil. Se a gente jogar um feminino aqui, vamos ver. Então, a gente tem aqui um colar feminino com 22.200. Então, por exemplo, aqui também, eu acho que seria melhor ele usar colar feminino do que colar. Seria mais fácil dele ranquear e tem um volume excelente, volume mensal. Então, será que ele trocaria aqui? Talvez, e aí, pessoal, por exemplo, também negociar com o cliente sempre. Então, cara, não, nunca usaria colar feminino. Cara, talvez ele não precise usar aqui no menu, entendeu? Então, não precisa pôr aqui colar feminino. Talvez mantenha colares, mas aí vai usar colar feminino aqui na title, vai usar colar feminino aqui na description. Aqui no conteúdo também vai usar colar feminino. E aí é melhor que o Colares que ele está usando hoje, que talvez seja muito amplo, talvez seja muito difícil para ele ranquear. E aí, mesmo ele não gostando muito, por exemplo, não quero pôr colar feminino aqui no menu. Não quero que fique colar feminino no menu. Então, mantém colares. Vamos trabalhar a palavra-chave no title, no description e dentro da página, que vai ser o suficiente para você ranquear. Pô, olha a quantidade aqui de item que ele tem de variedade. Se ele pôr aqui um conteúdo bacana, falando de colar feminino, por uma title, uma description, ele tem muita chance de ranquear essa página. Então, meu, show de bola. Então, já recomendaria aqui para ele usar o colar feminino como palavra-chave principal, mesmo que ele não use no menu, por exemplo. Aí vai depender do cliente, né? Tem cliente que às vezes é mais tranquilo, tem cliente que é um pouco mais difícil, né? Então, é um pouco mais complicado de você trazer uma mudança para ele. Aí vai depender também do cliente, então acaba tendo essa variação. Mas aí é um exemplo, né, de aplicação para a gente ver na prática. Então, eu recomendaria aqui para ele também o colar feminino. E eu acho que foi basicamente isso que a gente viu dessa parte de colar, foi basicamente isso. Beleza. Essa parte aqui a gente, na verdade, eu falei que ia finalizar aqui no off, ainda não finalizei, tá? Mas a gente não chegou nem a pesquisar muito aqui no SEMrush ainda, mas a gente pode ver. Então, a parte de Shocker, né? E aí, sempre também com o site do cliente aqui ao lado, para a gente ir acompanhando, tá? Então, aqui o Shocker. Opa. Então, aqui o Shocker. Shocker Luz, Shocker Escama. Choker, não sei se tem muita variação, né? Na verdade, eu não conheço tanto desse produto. Mas não sei se teria tanta variação. Vamos ver aqui, Choker, Choker prata, Choker dourada. Ó, que legal trabalhar com dourada, que ele gosta. Gargantilha Choker, talvez seja interessante uma palavra-chave aí que pode ser usada. Choker de miçanga, não é o caso dele. Choker gargantilha. Choker coração, legal. Choker coração, bem legal. Eu vi que ele tem aqui. Apesar que também acho que não é uma grande variedade, né? Que ele vai ter. Mas é uma palavra-chave fácil. Mas talvez seja até uma palavra-chave. Vamos ver aqui, fazer um teste. Quando também começa a ficar baixo volume, tem sempre que verificar. Porque se não for. Senão, às vezes não tem categoria. Então, ó, aqui, ó. O primeiro ranqueado para Choker Coração já é um produto. Então, não tem categorias ranqueadas para Choker Coração hoje, né? Então, por exemplo, se ele tivesse uma variedade, a gente até poderia fazer que provavelmente ia ranquear.
porque o Google ia dar prioridade por ser uma categoria e ter bastante variedade. Como ele não tem variedade, eu acho que daria para trabalhar só dentro dos próprios produtos aqui que ele já tem mesmo. Que são 2 ali, né? Bom, o choker, eu acho que seria o choker mesmo. Aí o choker a choker dourada. Então, ó, outro ponto também importante. Dourada. Choker dourada. No feminino, tá? Isso aqui é importante. Então, hoje, vamos até dar uma olhada aqui. Às vezes ele está trabalhando com choker dourado e lá o pessoal está pesquisando. Ah, não, ó, choker dourada, beleza. Então aqui na title já tá, falta por aqui na description, talvez um conteúdinho, talvez trazer aqui uma melhora nesse conteúdo, já seria aí também o suficiente para ele ranquear. Então choker dourada, choker prata, choker prata, beleza também. Então a parte de choker eu acho que tá bem ok. Acho que não tem muita variação, não. Choker gargantilha. Pesquisa choker gargantilha. Acho que é meio que uma redundância, né? Gargantilha e choker é a mesma coisa. Acredito que seja. Então, não sei se vale a pena usar essa palavra-chave. Choker eu acho que é por aqui mesmo, não tem muito adicional. Piercing é complexo. Vamos ver, vamos dar uma olhada em piercings. Piercing no singular tem um volume gigantesco. Piercing, talvez acho que piercing algo mais específico. Então esses piercing aqui são de quê? São de nariz, são de orelha? Eu acho que é isso que varia aqui, viu? Que ele não tem hoje. Piercing lien dourado. Piercing fake. Esse aqui eu acho que é de orelha, né? Mas ó, isso aqui tá bem em dúvida pra mim. Isso aqui pra mim tá bem aberto, viu? Isso aqui eu não saberia, por exemplo. Não sei se uma mulher que usa, né, de repente, só de ver já entenderia, mas eu acho legal deixar melhor explicado isso. Piercing fake, esses parecem ser tudo de orelha, mas eu não faço ideia. Não tem foto também de ninguém utilizando, mas acho que é tipo assim, né, de pôr na orelha, imagino. São todos de orelha, será? Vamos ver. Piercing na orelha, então a gente poderia trabalhar com isso, será? Vamos dar uma olhada. Ou parece mais. Legal. Piercing na orelha. É isso mesmo. Acho que é esse tipo de produto que ele tem lá, né? Então eu vi que ele tem piercing na orelha. Eu colocaria aqui. Piercing na orelha. Na orelha fica estranho, né? Para ser assim, para vir uma. Pô, que é brincadeira, piercing, hein? É... Ô, André, esses tipos de piercing o pessoal também usa muito como piercing de pressão. Ah, legal. Vamos ver. Piercing de pressão. Eu vi aqui também que tinha um termo, piercing fake. Será que tem um É, volume? tem esse termo Piercing, também. piercing de pressão, legal também, 2.900. Aqui, pelo que tá aqui, facílimo de ranquear. Depressão, vamos ver.
Pressão orelha. Ó, piuca, legal. Bialoy. Arte coco, sempre presente também. Céu de prata também, sempre presente. Legal. Eu trabalharia então com piercing de pressão. Pressão. Acho que até vou retirar esse piercing. Opa, saiu os dois? Eu consigo deletar só esse? Tá, vou perder piercing de pressão. Então, eu trabalharia até com piercing de pressão, realmente aí parece o ideal. Piercing fake também, a gente poderia dar uma olhada nesse piercing fake, que eu vi esse termo que está utilizando aqui. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, em nenhum momento eu achei esse termo de piercing de pressão. Então, seria legal utilizar em descrição de produto, talvez no nome até, talvez na categoria que a gente está falando, porque ajuda. E eu acho que também ajuda muito. O piercing fake tem igual a piercing de pressão. Eu acho que talvez também valeria a pena. Pode trazer para o cliente, né? Às vezes ele vai ver fake aqui e não vai gostar, então uso de pressão. Mas pode sugerir, não custa nada. Então vamos por aqui 2.900. Igualmente aqui no piercing de pressão, também era 2.900. Então eu acho que seria legal se ele usasse. E também aqui eu vou pôr na categoria como um todo. Aqui eu vou pôr um comentário na categoria como um todo. Usar termo de localidade. Orelha, nariz, boca, etc. Então, eu acho que piercing tem muito disso também do termo de localidade. Então, piercing no nariz, piercing na orelha, piercing na boca. Então, tem muito disso. Acho que faltou um pouco aqui. Para mim, né? Depois de dar uma olhada, me parece realmente tudo de orelha, né? Mas eu acho que vale a pena trazer tipo, esses que acabaram aqui, será que eles são de orelha também? Que me parece bem igual, parecido com o de nariz que o pessoal usa no septo, né? Aquele igual de boi, é, que usa aqui, né? Que é argolinha, não sei. Aí eu não sei. Realmente quem usa que sabe, né? Aí teria que ver. Mas para mim parece tudo de orelha. A princípio, os que tem pelo menos parece de orelha. Esses aqui que estão indisponíveis, eu não sei se seria de nariz ou de orelha. Então, eu acho que poderia fazer sentido trazer o termo da localidade. Acho que ajuda, pode ajudar. Acho que piercing é isso, termos de localidade e piercing de pressão, piercing fake, pelo que ele tem, né? Então, outra coisa que eu sempre falo, vai depender do cliente, tá, pessoal? Então, pô, esse cara aqui especificamente, ele tem muito piercing, que é esse modelo de pressão que não precisa ter o furo, né? E também, pelo que eu vi, acho que são todos aqui, que não precisa ter o furo, que você só encaixa. E também é tudo de orelha, aparentemente tudo de orelha. Então, eu acho que para esse cliente seria isso. Para outro, de repente, ele teria uma variação, teria aquele pontinho de luz de nariz, teria alguma coisa de boca, de repente, de língua, o pessoal também tem bastante. Então, não sei, aí varia também do cliente. Esse aqui eu acho que é mais focadinho realmente aí nos piercings de orelha, né? Então, beleza. Pulseira. Bora lá. Pulseira, acho que a gente não chegou a dar nenhuma pesquisada também, né? Então, pulseira, bracelete, legal. Bracelete que eu considero aqui, pelo que eu tô vendo, que é esses que são firmes, né? Que não são uma corrente mole, algo mais firme, né? Então, bracelete, pulseira. Já vejo aqui a possibilidade dele criar, né, o bracelete. Pulseira, pulseira, pulseira.
Beleza, bracelete, aqui mais bracelete, pulseira, bracelete. Acho que aqui também talvez não vá ter nenhuma variação além disso, né? Imagino. Talvez pulseira de pérola, pulseira de pedras, não sei, a gente pode dar uma olhada lá, mas, mas acho que a grande sacada aqui é o bracelete e a pulseira, né? Então vamos por aqui, pulseira, para a gente dar uma olhada. Então, pulseira Pandora, olha, forte, né? A Pandora é muito conhecida pela aquela pulseira, né? Então, eles têm aquela pulseira, aquelas... Poxa, eu acho que tem um nome até, que as meninas vai comprando separadamente uns pingentezinhos e vai encaixando na pulseira. Não sei se vocês sabem, pulseira Pandora. Berlock. É berlock, isso mesmo, berlock. É o famoso berlock. Isso mesmo. Então, berlock aí, acho que não é o caso desse cliente, né? Não tem nenhum, beleza. Mas isso aí, ó como impulsiona eles em questão de SEO, né? Pô, os caras ter esse produto, olha onde levou a marca deles, né? Onde levou. Então, isso aqui é um exemplo bacana em questão de SEO mesmo, assim, né? Do que acontece. É, é um exemplo muito legal. E outro exemplo que eu acho muito legal é do Romanel lá, que sempre tem. Tudo que a gente pesquisa tem pulseira Romanel, não sei o que Romanel. Também é um exemplo muito legal de branding, né? Na verdade, acho que é mais de branding do que de SEO até. Que a marca ficou ali tão reconhecida naquele segmento que o, que o orgânico acaba refletindo isso, né? O pessoal acaba pesquisando. Então, pulseira Pandora tem mais pesquisa que pulseira por si só. Isso aí é muito doido. Mas beleza, tem a pulseira, então, aqui por si só. O que mais que a gente poderia ver aqui? Pulseira de ouro, pulseira de prata. Pulseira Berlock, como o Jeff acabou de comentar aí. É, Pulseira feminina, legal. Isso aqui é legal. 17, pulseira 27. Para esse cliente, eu acho que eu poderia também até trabalhar com pulseira feminina, tá, pessoal? Porque apesar do volume ser menor, a dificuldade de ranquear é bem mais fácil. Então aqui é 17, aqui é 27. Então tem 31 milhões de resultados, aqui tem 16, tem metade. Então a gente conseguiria ser mais competitivo nessa palavra-chave. Então aqui em pulseira, eu vou pôr como comentário. Pulseira feminina. Menina, 8.100. Usa esta palavra como base. Então, aqui ele pode. A mesma coisa que eu comentei anteriormente, acho que foi no colar. Ele pode usar aqui como pulseiras no menu, não tem problema. Mas que tal aqui ele usar como pulseira feminina, aqui ele usar como pulseira feminina, title description, conteúdo, trazer pulseiras femininas da moda, sei lá, qualquer coisa aqui com pulseira feminina no início. Então, focar nesse pulseira feminina seria provavelmente bem interessante para esse cara. Que ela é mais fácil, provavelmente ele conseguiria ranquear. Aí uma coisa que a gente pode ver também é sempre pesquisar aqui. Piuca, Virtual Joias, são aí clientes que a gente consegue bater de frente. Então, Romanel, então são clientes aí que dá para procurar esse espaço aí que eles têm. Então, eu usaria aí o pulseira feminina, tá? Acho que cabe super bem aí para esse cliente. Acho que pulseira por si só ainda é muito, o volume é legal, mas talvez seja um pouco difícil, não vai ranquear. Então, vamos trabalhar com pulseira feminina, vai estar trabalhando indiretamente com pulseira também, porque é uma palavra complementar, né? Então, vai estar trabalhando com os dois, de certa forma, e é isso. Então, eu trabalharei aqui com pulseira feminina.
Pulseira dourada, pulseira prata, beleza. De ouro e de prata é melhor, se o cliente não se importar. Pulseira de ouro. Vou até pôr aqui 14.800 as duas. Então, vou até pôr aqui 14.800. Pulseira de prata. Beleza. Então, volume muito maior, tá, pessoal, do que seria a pulseira dourada. Vamos ver se tem dourada aqui. Nem tem, ó. Vamos ver, pulseira dourada. Acho que isso vai ter bem baixo o volume. 2.400. Legal, legal. Não é tão baixo quanto eu achei. Aí, vou até editar aqui. Opa. Aqui, editar. Pulseira dourada, 2.400, beleza. 2.400. Aí o que também que a gente pode fazer, pessoal? Dá para trabalhar as duas, tá? Dá para trabalhar as duas. Então, por exemplo, aqui num title não daria para pôr as duas. Então vamos selecionar a pulseira de ouro. Mas num description dá para pôr pulseiras douradas e pulseiras de ouro, tal, 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 tal. Enfim, dá para usar de uma forma sem ficar redundante também. Encontre pulseiras douradas na nossa loja, temos as melhores pulseiras de ouro. Enfim, daria para usar os dois sem ficar redundante, tá? Então, quando é assim também, dá para usar os dois. É interessante porque esse aqui, provavelmente, a gente vai ranquear muito mais fácil, tá? Pulseira dourada. E aí, pode até impulsionar a gente para conseguir ranquear para essa pulseira de ouro, que tem um volume bem mais legal, né? Então, sempre pensando nisso também. Pulseira dourada, pulseira de prata, beleza. Aí o que a gente tinha visto também é bracelete, né? Então, vamos jogar aqui bracelete. Então ele tem bastante modelo de bracelete lá. Então por que não também ter uma categoria para poder focar numa palavra-chave diferente, ó? Bracelete feminino, 9.900. Então eu recomendaria aqui para ele justamente um bracelete feminino. Lembrando, pessoal, não é obrigatório ele pôr no menu, vai criar aqui, por bracelete feminino. Ele pode pôr só bracelete, mas vamos trabalhar a palavra-chave bracelete feminino com 9.900 de busca. Aí trabalhando no title, na description, no conteúdo é suficiente. 9.900 para bracelete feminino, por que não utilizar? Vamos ver se tem, ó, bracelete de ouro e de prata, 3.600 os dois. Então, traria essa variação, bracelete de ouro e o bracelete de prata. Opa, bracelete de prata. Colocaria aqui também 3.600 e aqui também 3.600. Beleza. Então, aqui eu marquei, tá? 3.600 tanto no de ouro quanto no de prata. A gente pode dar uma olhada rápida se tem alguma coisa que vale a pena. Maori, de ouro em prata. Eu acho que aqui não vai ter muita variação, não. Igual anel, brinco, às vezes tem mais variações do que o pessoal pesquisa. Aqui, bracelete, eu acho que não vai ter muita variação, não, pra gente. Acho que é isso mesmo. Ou é de ouro, ou é de prata, ou é bracelete. Show de bola. E aí, aqui por fim, o conjunto. O conjunto também, vamos dar uma olhada, é um pouquinho mais complexo, daria para fazer várias coisas, mas vamos dar uma olhada aqui. Conjunto, gota, conjunto, coração. Não tem muita opção também. O conjunto, então, dele é brinco com colar, né? O brinco e o colar.
Então, brinco e colar. Vamos ver se tem alguma coisa assim nesse sentido. Colar e brinco, conjunto colar e brinco, conjunto colar e brinco. Vamos ver. Eu iria nessa palavra, conjunto colar e brinco. Então, aqui, ó, eu acho que também não tem muito segredo. Usar palavra-chave, conjunto, conjunto colar e brinco. Volume 1.300, 1.300 mensal. Beleza. Aquele tem dourado, tem prata. Conjunto brinco colar prata, conjunto brinco colar, colar brinco ouro, colar brinco prata. Então vou anotar isso também. Conjunto colar brinco. Conjunto colar brinco ouro. Acho que era 360, 260 e 390. 260, bem baixo aqui, né? O volume já fica bem específico, mas vale a pena a gente trabalhar. Conjunto polar brinco prata. 390. Beleza. Fechou. Acho que aqui também não vai ter muito que ver, né? Polar e brinco é conjunto mesmo, beleza. Beleza, pessoal. Então, acho que seria isso, tá? Aqui a categorização. Então, o que que a gente fez? A gente trouxe coisas extras para possível criação, tá? Então, aí vocês podem ou fazer uma apresentação disso direto aqui, ou se vocês quiserem montar um PPT. Eu sempre fiz direto aqui, tá, pessoal? Falo, ó, aqui a gente finalizou a categorização, a gente pode entrar quando para eu poder te apresentar ela. E aí apresentando para o cliente. Então a gente viu aqui alguns gaps do que a gente poderia criar no seu site para poder ter mais volume de páginas, para poder ranquear para mais diversidade de palavras, e a gente trouxe aqui essas sugestões. Então a ideia aqui é a gente conversar para a gente ver dessas sugestões o que faz sentido, o que não faz sentido para o seu projeto, para a gente poder tocar aí, para a gente ter um aumento orgânico e ter mais páginas para ranquear. Então, basicamente, essa é o discurso, tá? E aí é aqui, brincos. Então, aqui em brincos dourado, brinco de prata. Aí, o que eu anotei aqui? 5.400 de volume mensal. Então, hoje, você está usando o termo brinco prata aqui, né? Brinco prateado, principalmente. Até no title tá brinco prateado. Aqui tá brinco traço prata. O ideal seria brincos de prata, que tem 5.400 de volume mensal. Você usa o termo de prata? Aí ele vai te falar, aí você vai debatendo. Eu acho que seria interessante utilizar, tal. E é isso, pessoal. Aí apresentar essa categorização aqui, então, para o cliente. Aí combinar com ele, ver o que ele faz sentido. Então, aqui acho que tem muito esse trabalho de comunicação, tá? Muito esse trabalho de comunicação, de trazer para ele a importância, né? Então, esses volumes todos que a gente anotou, 8.100, corrente feminina 4.400, corrente de prata 5.000, trazer que esse é o volume de busca mensal em média dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, em média, 4.400 pessoas pesquisaram corrente feminina por mês no Google. Então, se ele tivesse em primeiro lugar, ele poderia estar recebendo esses cliques. Enfim, é muito levar na conversa esse trabalho aqui de categorização, né? E aí, também sempre insistir um pouquinho, mas também ter a mão
do equilíbrio, tá? Porque às vezes pode acabar estressando um pouco com o cliente essa questão de falar, pô, você tem que aplicar tudo isso aqui, a gente vai aplicar tudo isso aqui. Eu já trabalhei em agência, né? Igual a agência que eu comentei lá da Mestre, né? Mestre SEO. O cara era assim, bem duro com os clientes. Então, pô, não importa que você não gostou disso aqui, a gente vai ter que aplicar, senão aqueles 10% que eu te prometi no contrato de crescimento, porque também tinha isso, né? Ele prometia crescimento lá no contrato, mas, meu, você tem que aplicar isso aqui dessa forma, senão não posso te garantir que seu projeto vai crescer. Eu já não gosto dessa abordagem, então eu prefiro uma abordagem mais equilibrada, de falar, meu, você não gosta disso? Beleza, então o que que a gente pode usar? Vamos encontrar um meio termo, um caminho. Então, isso faz parte do trabalho, né? E eu acho que é basicamente isso, pessoal. Então, aqui a gente vai trazer novas possibilidades, novos horizontes, e aí é tratar com o cara, tratar com o cliente para ir combinando o que faz sentido para ele, encontrando meios termos para a gente ver. Sempre que eu apresento para o cliente, eu deixo o SEMrush de lado, também aqui do lado já aberto, tá? Porque eu vou apresentando para ele e ele fala: Meu, a gente não usa brincos de prata. E aí eu anotei ali que a gente usaria brincos de prata. Então posso pôr aqui brinco prateado. Tô ali com um cara que pesquisa rapidinho, normalmente, às vezes tá lento, mas comumente funciona bem. Então, tô com um cara ali numa call de 1 hora, a gente falando disso aqui, pesquisa o brinco prateado. Aqui nem aparece, eu posso vir aqui em correspondência exata para me trazer exatamente ali a palavra que eu pesquisei. Pô, brinco prateado nem tem nem volume. Aí você pode mostrar para o cara, ver para ele ver que talvez aquela palavra-chave aqui, ó, brinco prateado tem 480, enquanto brinco de prata tem 5.000. Trazer esses impactos para ele entender o trabalho mesmo. Então, eu sempre gosto muito de trazer o cliente bem para perto, deixar bem claro como que funciona, para ele curtir também o processo, sabe? Aí o cara vai querer, pô, tem cliente que quer depois ter acesso ao SEMrush para pesquisar palavra-chave, sabe? Então o cara entra na vibe e começa a curtir o negócio, sabe? Então acho que é muito disso, pessoal. Ter essa conversa, eu deixo aqui o SEMrush aberto, vou passando para ele lá, e é isso. Acho que é isso, pessoal. Essa aula aqui era a categorização, e a categorização é por aí. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão? princípio, não. Beleza. Acho que eu fico devendo para vocês. Acho não, né? Estou devendo para vocês tanto a pesquisa de palavra-chave quanto a finalização do relatório, tá? E também o acesso ao SEMrush. Acesso ao SEMrush eu vou mandar exatamente agora. Desligando aqui, eu já mando para vocês o acesso ao SEMrush. E também já vou mandar, igual eu tinha falado, essa versão aqui da pesquisa, mas vou finalizar ela, então vou mandar a versão sem finalizar e a versão finalizada, e o relatório eu vou finalizar antes de mandar, para mandar só a versão finalizada mesmo, para não ter confusão. Acho que é isso que eu fico devendo para vocês por hora, já vou mandar agora logo depois da call, e acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fico à disposição, viu? Qualquer coisa, você pode me chamar. Quem fechou o cliente aí já começar a tocar, pode me chamar quando tiver dúvida, e é isso. Show, André. Liga não. Fechado. Fechado, pessoal. Então, até Pode ser, mano. terça-feira. Valeu, Até lá. Abraço, pessoal. Abraço. pessoal. Boa sexta-feira. Até Valeu, lá. Valeu, valeu. tchau, Tchau. tchau. Boa sexta. Falou.